a sunny day when you knocked upon my door. Ooh, I got a different kind of feeling, the kind I never had before. Estamos invadindo o podcast da Glocal. Esse é o podcast delas, é o nosso podcast feminino, podcast das mulheres. Eu, Natália Botelho. Eu, Débora Ottoni. Eu, Luísa Nazaré. Olha aí, vocês viram um podcast formado por mulheres, feito para mulheres. Uma carioca, uma paulista e uma... Você é capixaba ou é mineira, Débora? Mineira. Mineira. Crescida em Niterói e envelhecendo em São Paulo. Coisa maravilhosa. Ó, que terra boa, né? São Paulo que nos uniu, gente. É, São Paulo nos uniu. E a minha pergunta hoje é: mulher, sexo frágil aonde? Frágil aonde? No quadril que não é, né? Nem na zanca. E a minha pergunta é: Eva tinha um umbigo? E se ela tinha umbigo? Piercing com certeza não tinha nesse umbigo. Não tinha umbigo, era pecado piercing já naquela época. Podemos deixar essa pergunta para o próximo. Piercing é pecado? Agora não é mais pecado, é só cafona mesmo. Não, é no umbigo, então. Desculpa aí quem tá ouvindo, né? Deixa de nos ouvir. E a minha pergunta é: se o homem é a cabeça, então a gente é o pescoço? Olha! Está no ar. Cultura, espiritualidade, impacto social. Glocal Podcast. Opa, dá licença, meninas, dá licença, Natália, que quem tá chegando é o Marcos Botelho, tudo bem? Oiê, tudo bem? Que legal, quer dizer então que vocês agora têm um podcast. O que é o Glocal delas? Quase nosso esse podcast, né? Dentro do de vocês, é um podcast de mulheres, feito por mulheres, e pra falar pra vocês que estão sentindo falta aí de uma voz feminina nessa mídia tão crescente que é o podcast. É, mas os homens podem ouvir também, né? Claro, serão bem-vindos, bem recebidos e bem acolhidos aqui no nosso espaço também. Fala um pouco desse time aí, essas 3 mulheres que decidiram fazer esse podcast. Então, nosso time é formado por mim, né, Natália Botelho, esposa do Marcos Botelho, pela Luísa Nazaré e pela Débora Ottoni. Somos 3 esposas de pastores, músicos, líderes, né? E a gente resolveu se unir para fazer esse programa. E a gente sempre vai receber convidadas aqui também. Vai ser uma coisa bem dinâmica. Que legal, acho tão bacana poder ter a voz feminina ativa aqui. Então, assim, é lógico que vai estar também nos outros, mas a última terça do mês sempre vai ter o Glocal delas. E para achar no Insta, para conversar com vocês, para quem quiser mandar sugestão de temas e tudo mais, aonde acha vocês? Além do Glocal oficial no Insta, né? Muito bacana, vai ser super bem-vindo, bom ponto. Para me achar no Instagram é @mulher3em1, a Débora é @debora.ottoni e a Lu, @luisa.nazaré. Nazarete, TH no final. Legal. E você sabia, Natália, que a gente tá voltando a Glocal? Quem gosta do teatro, quem mora em São Paulo ou região de São Paulo, vem gente das cidades em volta de São Paulo, a gente tá de volta no Teatro Gamaro, lá na Moca, na ZL, pra você que era de longe. E agora a gente vai com a Glocal até você. O Teatro Gamaro é um gigantesco teatro, perto de linha de trem, então de metrô, para você poder pegar e estar com a gente. Nos dias 26 de março, 2 e 9 de abril, vamos estar às terças-feiras, com um tema especial que eu ainda não posso revelar, mas a gente vai estar aí na ZL, então avisa todo mundo. Se você é de São Paulo, vai estar a equipe toda. Estão preparando algo fantástico nessa curta temporada, tá bom? Muito bom, hein? Lá na Moca, bem tradicional agora, hein? Tá certo, tem que espalhar essa Glocal pela cidade, gente. Espero que vocês gostem do programa e mandem o feedback aqui pra gente. Esse
Esse é o nosso primeiro programa aqui nesse podcast da Glocal. Esse projeto foi muito sonhado pelo Marcos, pela gente. A ideia é a gente trazer temas relacionados ao universo feminino, pra gente discutir as nossas crises, as nossas dores e delícias, que só a gente sabe o que é habitar um corpo com DNA XX, né, gente? Coisa maravilhosa. Não ter um Y faz da gente um ser, assim, único, maravilhoso. Digno de estudo, vamos Digno colocar de assim. estudo. digno de estudo, digno de podcast. Mas agora, brincadeiras à parte, acho que é um momento muito bacana da gente colocar esse programa no ar, porque eu sinto falta, assim, de ter programas, de ter inspirações e... eu acho que a gente tem vários exemplos de mulheres mais velhas, talvez, né, para quem a gente olha, a gente tem nossas mães, enfim. Mas quando a gente olha para as pessoas da nossa faixa etária, assim, e pensando também nas que vêm, as novinhas que vêm após a nossa estada aqui, eu acho que falta, assim, a gente colocar um exemplo para a gente mesmo aprender, porque são outros tempos, né? Outra vida, outra pegada de vida. E eu acho que as iniciativas que tem hoje, as vozes, né, são vozes muito solitárias, eu acho. Então acho que é legal a gente ter também um espaço de diálogo, né, de conversar, não ser só uma mulher falando, né, e a gente ter essa troca, e a gente tem pontos de vista diferentes a respeito de assuntos diferentes. Eu acho que essa pluralidade também enriquece, né, o nosso olhar, né. Eu acho também não ter vozes solitárias e talvez vozes muito de extremos, né, muito diferentes. Eu ia falar isso, a gente vive um tempo de muita polarização, né? Você dizer que é feminista, por exemplo, e não no sentido pejorativo, que a palavra acabou trazendo, mas que você concorda com algumas causas, com algumas lutas e algumas bandeiras que o feminismo levanta, e ser cristão, para algumas pessoas parece meio contraditório, né? Eu acho que hoje, assim, convivo com vocês, enfim, nem que seja pelo WhatsApp, a gente convive pelo Skype, pelo WhatsApp. E pela saída da escola. Pela saída da escola, exatamente. Mas eu acho que, assim, a gente está tentando um equilíbrio, que eu acho que nenhum extremo, nem o outro representa um lugar saudável pra gente, né? Eu não consigo viver nenhum desses dois extremos, não me encaixo, né? Completamente em nenhum dos dois extremos. Então eu fico mais, assim, no meio, buscando coisas daqui e dali que podem me ajudar na minha caminhada de mulherzinha. E nesse sentido, é por isso que a gente pensou nesse primeiro programa, o tema ser exatamente esse, o feminino, ser mulher. E aí a gente vai trazer aqui ideias e livros e, enfim, inspirações que a gente teve, ou tá tendo ainda, né, sobre esses assuntos. Sexo frágil, só os fatos de vocês, caminhar aqui em casa com ignorância na Bíblia. Gosto muito de uma frase da Yoko Ono, apesar dela ter feito o que fez, ela falou umas coisas legais. Ela falou uma vez assim que o maior desafio que a gente tem na vida é assumir a nossa vida ao invés de suportá-la. E eu acho que muitas vezes a gente é mulher, a gente fala assim, a vida é isso aqui mesmo, sei lá, tem que trabalhar, tem que cuidar de filha, é isso aqui mesmo, vou suportar. E eu acho que a gente tem que aprender a virar essa chave, assim, de assumir a vida e aproveitar a jornada em vez de só suportar, né? É um desafio pra gente também. Bom, a gente pensou, né, em separar cada uma um livro pra indicar sobre ser mulher. E na verdade o livro que eu quis indicar não é um livro sobre ser mulher, acho que é sobre ser humano. Gente. Mas acho que especificamente o ser humano feminino tem um problema agravado nesse âmbito, assim. Eu não sei porque a gente tem essa síndrome de querer ser super-heroínas e de dar conta de tudo e de sermos impecáveis, né, intocáveis. E eu queria indicar o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Foi um livro que falou muito ao meu coração nos últimos anos, principalmente depois da maternidade. Eu tava numa crise pessoal bem grande, assim, depois que meu primeiro filho nasceu, porque até então meio que tudo tava dando certo na minha vida e a minha vida tava sob controle, sabe? E eu tava achando que eu tava nadando de braçada na vida. E aí...
Até que veio o tsunami. Aí veio um ser humano de 50 centímetros, muito choro, e me quebrou as pernas completamente. Eu me deparei de cara assim, com a minha imperfeição, com a minha incapacidade. E aí foi nesse contexto que eu me deparei com esse livro. Ele falou muito ao meu coração e mudou bastante a minha ótica, assim, principalmente relacionada à necessidade de sermos vulneráveis. E de contarmos com apoio, sabe? Eu acho que a gente, nessa sociedade contemporânea em que a mulher, graças a Deus, tem mais espaço para ser tudo que ela quiser, né? Às vezes a gente confunde a possibilidade de sermos tudo que nós quisermos com nós termos que ser tudo. E a gente não admite nossas fraquezas, não admite a necessidade de ajuda, a gente não admite a possibilidade de estarmos erradas em alguns momentos. Então, eu acho que esse é um livro bem legal para qualquer ser humano, principalmente para mulheres, para a gente abraçar as nossas imperfeições, acolhê-las. E aí, dentro do contexto, né, do cristianismo, trazendo ainda uma outra camada sobre essa reflexão, a gente depender de Jesus, né? Depender do Espírito Santo nos capacitando e da comunidade que a gente tem de fé ao nosso redor, né? Lembrar que essa jornada não é para ser uma jornada solitária, não é para ser uma jornada que a gente precisa ganhar nada, né? A gente não tem que nadar de braçada sozinha e ganhar lá no final das contas, porque não é uma competição. Na verdade, a gente tá todo mundo junto e a gente tem que dar as mãos e nos abraçarmos e dependermos todos juntos do Espírito Santo para cumprir a missão do reino como um todo, né? Então, muito bom, eu já li esse livro, realmente é transformador, né? Coragem pra se mostrar imperfeito também, né? Eu acho que é uma coragem que a gente tá aprendendo a ter, até eu acho que é uma forma da gente ensinar muito também pros filhos da gente, né? Que tá ok ter medo, tá ok certas coisas darem errado, né? A gente passou uma situação engraçada com o Joaquim, agora nas férias, que um menino mais velho tava brincando com ele, tipo um pouquinho mais velho, de basquete, e fez uma piada, assim, Joaquim, você não sabe jogar nada, enfim, não foi uma piada, né, fez uma maldade mesmo, tô falando piada pra aliviar pro moleque. E o Joaquim ficou, assim, super pé da vida e começou a chorar e tal, e, tipo, foi a primeira vez, assim, que, tipo, sofreu um bullying, assim, mais forte. Daí a gente foi lá, eu falei, Marcos, deixa ele com esse sentimento aí, não vai defender, não vai brigar com outro moleque, vai acontecer mais 1 milhão de vezes. Mas ele tem que entender que tem hora que realmente ele não vai acertar todas as cestas e ele vai ser o pior da classe às vezes, não sei. E, enfim, a gente tem que ensinar a criança que não é, você vai ser lindo, vencedor, vitorioso na vida só. Eu acho que ter a habilidade de rir de si mesmo, sabe? De dar risada das suas falhas. Eu ia falar outra coisa que não pode, né? Podcast cristão. Mas assim, acho que isso é uma habilidade que a gente precisa dar para os nossos filhos e pra gente mesmo. Tipo, eu errei, mas é isso mesmo, eu erro e tá tudo bem. E não tem problema as pessoas perceberem isso e eu pedir ajuda quando eu erro, né? Eu acho que isso faz a gente mais humano e mais de verdade, assim. E eu acho que as pessoas acabam dando mais credibilidade, assim, quando você fica mais nesse espírito, entendeu? De ser transparente, de falar, cara, é erro mesmo. Eu acho que fica mais real, assim, fica menos de plástico. E alivia o fardo das outras pessoas também, sabe? Que às vezes criam uma ilusão a respeito da vida dos outros, né? E aí quando você tem a coragem de se mostrar imperfeito, aí aquela pessoa que também se sente imperfeita, ela vê e fala, nossa, não, eu também sou imperfeita, então tá tudo bem, vamos todos dar as mãos, 1, 2, 3. Vamos dar as mãos. Eu acho que é tipo quando nós de recém-nascidos se encontram e todas descobrem que estão todas apavoradas. É aquele momento, assim, nirvana, nos encontramos na vida. Exatamente. E acho que uma coisa também que vai muito nessa linha, assim, além que a Lu falou, né, de assumir que a gente erra e aprender a lidar com isso, que não é fácil, é aprender a imperfeição da vida, né, como um todo, assim, que nem tudo vai sair como a gente planejou, mesmo que não seja necessariamente um erro seu, né, uma coisa que você, uma imperfeição que você constatou sua,
Pra mim, uma coisa que ainda é muito difícil, assim, assumir que nem tudo vai sair como um dia eu planejei, desde as maiores coisas como as pequenas coisas do dia a dia. Eu fico ainda muito frustrada quando alguma coisa que eu planejei não sai do jeito que eu imaginei. E é um exercício diário, né? Porque a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, que faz parte da vida e que tudo bem. Eu gosto muito, tem um amigo nosso, pastor, que ele fala, né? Nada nos faltará, não faltará dor, não faltará alegria, não faltará miséria. A gente só usa esse texto pro lado bom, né? Então acho que a gente tem essa perspectiva assim mesmo, de falar, cara, vai ter momento ruim, mas vambora, vamos viver. Sexo frágil. Só os fatos de vocês, que a minha aqui em casa é ignorância, né, bicha? A Lu falou uma coisa sobre competição, né? Da gente não tá numa competição. E eu lembrei muito de uma figurinha que a Nath me mandou essa semana, que era tipo uma pista de corrida, 3 raias com mulheres e 3 raias com homens. Só que nas raias, é raia que chama isso? Não sei, não corro, né? Que eu não sou fit igual a Natália, mas... Quem corre aqui é a Luísa, tá? Só pra deixar claro. Cada corre. Aí no espaço que as mulheres correm, tinha, tipo assim, uma máquina de lavar roupa, um fogão, um varal, entendeu? Tinha todos os obstáculos. E a pista dos homens livre. Eu achei super interessante, porque é verdade mesmo. Tipo, enquanto muitas vezes a gente tem todas essas outras coisas pra fazer, os homens não. Eu só não concordei com a figura por causa do sentimento de corrida, né? Que eu acho que é um sentimento que a gente leva muito pesado. Que eu acho que é um pouquinho do que eu aprendi no livro que eu queria compartilhar, né? Que é a Missão da Mulher, que é o livro mais chato que eu já li na minha vida, mas eu me obriguei a ler esse livro. Porque se a gente só lê o que a gente gosta, a gente fica chata também. Então eu falei, vou ler. E eu briguei meses pra conseguir terminar esse livro, mas eu terminei. E estou indicando o livro que eu achei chato, mas teve muita gente que achou super legal. Eu confesso que eu não consegui terminar de ler e eu sou uma pessoa que ama ler. Então, eu vou continuar esse livro agora. Então, eu me forcei. Eu me forcei, foi um exercício pra mim mesmo, que eu falei, cara, se eu só ler o que eu gostar, eu também vou ficar chata. Então, me fiz esse desafio. Mas eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito com ele, essa coisa da competição, de tipo assim, entender que masculino e feminino não é uma competição para ver quem ganha, não é para ver quem é superior a quem, né? E eu acho que muitas vezes a gente, as nossas conversas, mesmo sem a gente querer, a gente soa nesse tom de disputa, né? E uma vez eu fui enquanto nos meus breves 3 meses de terapia... Eu não tô louco! Antes de eu fugir da terapia, eu falava muito assim com a mulher, que o Marcos isso, que o Marcos aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Ela falou assim, você tá competindo por quê? Eu não tô competindo e tal. E ela batia muito nessa tecla comigo assim, de você tá competindo pra ganhar, qual é o prêmio no final da competição? E ela me provocava muito nesse sentido, né? Porque eu ainda via muito como uma competição. E eu acho assim que a vida inteira, sem querer, eu fui me colocando, como eu estava sempre em posições assim de liderança, de estar fazendo as coisas e tal, então eu sempre precisei lutar muito para me afirmar naqueles lugares, né? E esse livro me trouxe muito pro chão, de que eu preciso entender que feminino e masculino são coisas complementares. E são coisas que todo ser humano tem. Eu amo aquela música da Baby do Brasil que fala ser um homem. Não vou cantar hoje, eu prometo que hoje eu não vou cantar. Não, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Aí é na hora que o Pepeu canta, é na hora que a Baby canta, ela canta ser uma mulher masculina não fere o meu lado feminino. Porque pra parir meia dúzia de meninos, que ela pariu 6 filhos, né? Ela fala, pra parir meia dúzia de meninos, eu tenho que ser masculino e feminino. E eu acho essa música muito genial. E o coro dela fala, vem de lá o meu sentimento de ser. E eu acho que mesmo sem ter noção de Deus na época de nada, ela já deitou aí pra gente essa verdade, né? Que tipo, a gente tem coisas que se completam, né? Tem coisas, traços, né? Em nós misturados. E o nosso sentimento de ser, o nosso jeito de ser vem de lá mesmo. E eu acho que a gente precisa entender isso, que não é uma briga, né? Não é uma batalha. Eu faço mais coisa em casa, é mais importante o que eu faço aqui, é mais importante o que eu faço acolá, enfim. A gente acaba isolando o homem, isolando a mulher e fazendo com que o homem construa coisas sozinho. E o Paul Tournier fala uma coisa muito interessante, que o mundo ter se tornado o que ele é hoje, um mundo mais de coisas, né?
focada na utilidade das coisas, tipo assim, a gente fez muitas coisas para facilitar a vida, inventou fax, inventou a máquina de lavar louça, mas a gente não sabe como lidar com as pessoas. Porque foi um mundo construído com essa importância na utilidade nas coisas. Aí ele fala isso porque o homem teve que construir sozinho. E, enfim, se foi sozinho porque quis, se foi sozinho porque era o jeito, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho que enquanto a gente ficar medindo força, o homem vai construir sozinho ou a mulher vai construir sozinho, e vai faltar esse casamento, né, do sentimento das coisas, do sentimento das pessoas, que eu acho que é muito que a gente traz para a mesa também. Essa contribuição nossa que é da sensibilidade, do sentido a pessoa que a gente tem, realmente. É uma coisa que a gente tem e é diferente, né? Então, acho que o que eu mais aprendi com esse livro foi lidar e distinguir com esses meus monstros internos e essa questão de posição e de comando, porque a gente tem mania de falar assim, os homens são tirânicos e eles oprimiram as mulheres, mas aí a gente acaba virando a tirânica da vez, eu acho, né? A gente fala do opressor, mas vira a opressora do momento, né? E eu acho que essa nossa liberdade mesmo tá ligada a gente se conhecer e saber o nosso lugar, que é esse, que é ser essa pessoa cheia de hormônios, cheia de altos e baixos e muitos pratos para equilibrar, e a gente não precisa medir forças, né? Eu acho que é muito isso que a Lu falou também, de estar junto, né? Todo mundo junto, se abraçando. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Entender que cada um tem forças e fraquezas e é uma coisa para complementar. Sexo frágil. Só os fatos de vocês, que a minha aqui em casa é ignorância, na bicha. Um outro livro que foi, né, bastante inspirado na Missão da Mulher é O Resgate do Feminino, da Isabelle Ludovico, né, uma francesa que se abrasileirou, porque já está aqui há muito tempo. Ela assume mesmo, né, que leu o Paul Tournier, se inspirou nele, então o Resgate do Feminino é bem na mesma linha disso que você está falando, e é um livro que mexeu muito comigo quando eu li. Na verdade, eu li primeiro do que A Missão da Mulher, porque como eu sabia que A Missão da Mulher era meio chato, agora eu acho que ele é muito chato, né, depois que vocês falaram, porque eu também parei no meio do caminho. Eu tava achando um pouco chato, agora eu tenho certeza. Podemos compartilhar nossos resumos, gente. Quem não quiser ler o livro, a gente compartilha. Feminino, porque é legal, entendeu? É como se fosse um resumo da Missão da Mulher. Ela melhorou o livro mesmo, de verdade. Um toque feminino, né, gente? Mas é muito interessante, né? Porque a proposta do que eles estão discutindo é resgatar o feminino, inclusive nos homens, né? É o conceito do feminino, é aquilo que a gente deixou perder, né? Da sensibilidade, da ternura, daquilo que de melhor a gente tinha na nossa essência, e na busca por querer ser igual ao homem, por querer, né, ter os mesmos direitos e competir e mostrar que também podia, a gente pegou o pior dos homens e deixou a nossa essência pra lá. É muito interessante pensar nisso, né? O Marcos, meu marido, sempre fala que uma crítica, né, que ele tem com relação ao movimento feminista, essa discussão toda poxa, as mulheres quiseram ficar logo com a pior parte do homem, né? Querer ser igual ao homem no pior que ele tem, né? Dessa coisa da liberdade sexual, né? Que é muito pregado, assim. O autoritarismo do homem, né? Então, em vez de a gente querer ser igual ao homem no lado bom deles, a gente tô dizendo, né, como femininas. Sabe que uma coisa que eu acho interessante nisso, Nath, e até pegando um gancho no que a Dé falou também sobre a competição, né, que em um mundo que não é regido por Deus, por um Deus trinitário, né, um Deus que é comunhão nele próprio, é ele próprio masculino e feminino, né, digamos assim. Ele tem o Pai, o Espírito Santo, que é o ajudador e que tem o feminino, né? Quando a gente tá num mundo que não é regido por esse Deus, então não tá dentro do reino, parece que a lógica é a competição, né? Porque é meio que tá cada um por si só, né? A gente precisa garantir os nossos direitos. Então, nós como mulheres, a gente tem que se defender da cultura patriarcal e não sei o que, não sei o que lá. Porque se a gente não se defender, quem vai nos defender? E aí o homem fica também numa posição de, não, mas se eu não dominar
eu vou ser dominado. Mas quando a gente entra no reino e a gente vê a beleza de um Deus que é três e que é comunhão, né? E que rege todas as coisas e que nos fez homens e mulheres justamente para termos essa complementariedade de forças, aí a gente pode ter a liberdade de descer do pedestal e servir quando uma cultura diz pra gente que a gente precisa lutar. Eu acho que é muito desafiador a gente ser casal, homem e mulher, num contexto que a gente está vivendo, que prega tanto que a gente precisa competir entre a gente, né? Isso que a Dé falou. A gente acaba fazendo sem ver, né? Sem perceber. Sem a gente perceber, a gente tá competindo pelos nossos direitos dentro do próprio casamento, né? A gente tá medindo forças, a gente tá tentando ver quem que tá fazendo mais e quem tá fazendo menos. E aí a gente esquece que a gente tá... medida e valor. Que a gente tá em uma outra ordem, né? A gente funciona a partir de de uma outra perspectiva, né? E no reino, a competição deve ser por quem vai servir mais. E aí é claro que quando você fala isso pra quem não tá dentro dessa perspectiva, fala assim, mas eu vou virar capacho, né? Mas aí quando você tá dentro da perspectiva do reino, você entende, poxa, o homem no reino, ele se dá em amor, ele dá a própria vida. A mulher no reino, ela respeita, ela se submete porque ela ama e porque ela tá dentro de uma relação que espelha a relação da Trindade, né? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente ressaltar. Às vezes a gente fala e aí quando a pessoa não tá com a mesma lente que a gente, sabe? A pessoa pode estar achando, falando, nossa, mas isso é retrógrado. Tipo, não, a gente precisa mesmo lutar pelos nossos direitos e tal. E aqui eu acho que é diferente, assim, né? Eu acho que a gente não pode deixar que as mulheres sejam violentadas e abusadas. Claro que não, mas dentro de uma ótica do reino, a relação com o masculino não pode ser uma relação de competição, não pode ser uma relação de disputa. Então, eu lembrei de uma coisa que você estava falando, lembrei que, acho que no livro também tem, no Missão da Mulher, que fala que a gente precisa evoluir ao invés de se revoltar, né? Eu estava num curso esse mês e o cara falou isso. A gente desconstruiu, mas a gente não deu ferramentas para construir de novo. Então, eu acho que a gente precisa reconstruir esse tipo... Então, se a mulher não é para ser capaz, se a mulher não é para ser abusada, se a mulher tem voz, então como que é essa mulher que tem voz, entendeu? Como é essa mulher que tem lugar? Como que é essa mulher que tá ombro a ombro, né? Que não necessariamente precisa replicar o molde do masculino, né? Então, porque eu acho também que quando a gente replica, a gente deixa de fazer coisas que são nossas, né? Exato. E isso acaba levando... Quando eu fico tentando ser esse personagem, que não sou eu, esse personagem que eu fico medindo força para ser mais forte, isso acaba levando a gente a uma exaustão também, né? E a gente esquece que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Homem e mulher. E a Bíblia é muito bonito ler lá o relato da criação, né? Então, esse reforço de dizer que criou o homem e criou a mulher é justamente para dizer que são diferentes, né? Não é só no sentido de criou a humanidade. Criou a humanidade, mas criou homem e mulher. Então somos diferentes. Essa é uma luta minha com relação a essa discussão toda do feminismo, porque assim, não quero ser igual ao homem. Eu quero ser respeitada e valorizada nas minhas características de mulher, sendo mulher, continuar, né, sendo feminina, mas ter os mesmos direitos que os homens. É totalmente diferente, né, do que você dizer que quer ser igual. A gente não... Eu acho um absurdo, assim, querer ser igual, porque nunca vamos ser iguais e porque não seria legal ser igual. Não é isso que a gente quer, né? Acho que no fundo, se parar pra pensar... Quando a gente também fica... muito focada em ser melhor, preciso ser melhor do que, enfim, o seu marido ser melhor que, sei lá, a gente acaba, esse personagem que a gente fica precisando fazer todo dia,
ele leva meio a gente pra insensibilidade, eu acho, e agressividade. E eu não sei, eu sinto hoje as mulheres um pouco mais agressivas. Ainda tem muita agressividade contra a mulher, os números são absurdos, mas eu sinto também que, por outro lado, existem muitas mulheres agindo da agressividade, né? Eu acredito muito na coisa da gentileza, né? Não acredito no mundo soft e de arco-íris, mas eu acredito que se você for gentil com o porteiro vai ser gentil com você. E isso é uma onda, né? Isso é uma corrente, eu acredito nisso. Mas eu acho que quando a gente começa a agir desse lugar de comparação e de ficar lutando para se igualar, entendeu? E para lutando para ser uma coisa que a gente não é, e não vai conseguir manter, porque vai ter hora que você vai estar frágil, vai ter hora que você tá de TPM, pô. E você vai chegar no emprego, você vai chorar e vai pro canto chorar. E você, entendeu? Manter o personagem às vezes é muito difícil e leva muita gente para essas águas da insensibilidade e da agressividade. É um negócio de desequilíbrio, por isso que eu acho interessante essa proposta de analisar quando ela, no livro, né, quando ela fala resgate do feminino, né, e para mim faz todo sentido isso, de ser no homem e na mulher, porque tá desequilibrado, né, o princípio todo lá atrás, na queda, né, Adão e Eva, nessa luta deles pelo poder, a gente se perdeu, e vem se perdendo de formas diferentes ao longo da história, né. Eu acho que é muito... As cenas, né, de Adão e Eva são muito interessantes, né? Tem aquela coisa, né, que a gente sempre fala. Adão não pensou duas vezes, já pôs a culpa na mulher. E tem essa coisa de Eva tomar a frente. Pô, às vezes eu acho que a gente tá criando esse tipo de situação, entendeu? De viver num lugar onde o cara fala assim, mas a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha mulher, a culpa essa coisa da culpa ser jogada na mulher, assim, com muita facilidade, entendeu? E às vezes o resgate do feminino talvez seja para resgatar essa coragem de cada um assumir o seu papel e assumir suas culpas, entendeu? Não, isso aqui realmente foi culpa minha. Realmente fui eu que escolhi morder essa maçã aqui, mas, entendeu? E eu acho que é essa coisa de aprender cada um a assumir, entendeu? Assumir os erros e defeitos que tem. A gente não tem coragem de assumir, a gente não tem coragem de falar assim, cara, eu fiz isso mesmo. Eu fiz isso porque eu tava cansada por causa dos filhos. A gente põe culpa no filho, põe culpa no marido, põe culpa no escambau 4, mas não fala, velho, não fui eu mesmo que escolhi lá e morder a maçã, né? E aí a gente acaba criando um padrão, porque aí o outro acha muito fácil colocar a culpa na gente, entendeu? A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, né? E uma coisa que eu acho que é uma pena nisso tudo, e que a Isabelle reforça bastante nesse livro, é como... Isso que a Nath falou, né? O mundo ficou masculinizado, né? Ficou coisificado e pragmático. E infelizmente nós mulheres estamos imersas num mundo que é regido pela força masculina, né? Não tem jeito. Então quando a gente está no ambiente de trabalho, principalmente, falta até na igreja, né? Até na própria igreja, falta muito do feminino. E eu acho que é uma certa forma de mutilação pra gente, a gente não poder trazer o feminino para esses ambientes, né? E aqui eu acho que é importante ressaltar que às vezes quando a gente tá falando de eu quero continuar sendo feminina e tal, às vezes a pessoa acha que não, mas eu sou feminina, eu me visto como mulher, não é que eu seja, sabe? Eu pinto a unha e uso batom, masculina, né? Mas a gente tá falando mais de atitudes que a gente não percebe que são atitudes em sua raiz masculinas, né? Que são inerentes à força masculina e não à força feminina. E o quanto a gente, desde pequena, vai escondendo a força feminina, porque essa força feminina não vai nos levar onde a gente precisa chegar nesse mundo masculinizado, porque ela não é valorizada, porque ela nos... E aí entra um pouco no livro que eu falei, porque ela nos faz frágeis, ela nos faz vulneráveis, né? A gente ser sensível num mundo tecnológico, insensível
não pega muito bem, assim, né? A gente fica meio à mercê daquilo que pode acontecer com a gente. Então, é ruim porque eu acho que nós mulheres perdemos e o mundo perde, né? As relações perdem. Isso que a Dé falou também. A gente não aprende a lidar com o ser humano, porque é a mulher, é a força feminina que tem essa força motriz dentro dela, né? Da nutrição, do cuidado, do sentir, do ensinar a sentir e a nomear os sentimentos. Então a gente vê um monte de gente que é super educado formalmente, super capacitado tecnologicamente, tecnicamente, mas totalmente incapaz, totalmente analfabeto sentimental e emocional, né? E aí a gente vê que isso é fruto da ausência do eu acho que também na nossa jornada a gente vai muito atrás das coisas, né? Tipo assim, da carreira, e até, enfim, escolhi ser mãe. Só que a gente tá sempre com um plano de poder, assim, traçado na mente, né? E no final do dia a gente esquece que no final do dia são as pessoas, entendeu? Não é o que a gente conseguiu fazer tanto que vai satisfazer a gente. No final do dia você vai ter que sentar na mesa e olhar na cara do seu filho, olhar na cara da sua mãe, olhar na cara do seu pai. Você vai ter que saber se relacionar com essas pessoas com quem você convive e fazer com que essa sensibilidade nossa seja produtiva. A gente às vezes quer usar para produção de coisas, né? De coisificar só, canaliza só para um lugar e esquece que o principal e a nossa, talvez, acho que a força principal da mulher é saber relacionar as pessoas e criar com emoção, criar coisas, né? A nossa emoção, ela tem uma força criativa nas nossas tarefas, né? O que a gente tem que fazer no dia a dia, e a gente acaba construindo, né? A gente constrói um lar, a gente constrói um ambiente, a gente constrói, enfim, a gente constrói situações, a gente constrói nossos filhos, a gente vai construindo as coisas, mas a partir dessa sensibilidade que a gente tem. E eu gosto muito quando fala, né, que é piegas, mas a mulher sábia constrói, né? Mas eu acho que é muito isso, a gente saber usar as nossas emoções e fragilidades para construir. E eu acho que esse é o nosso papel também de construir. Não só o homem está aqui para construir coisas. Então a gente também está construindo coisas que às vezes são imateriais, mas são as coisas que importam no fim do dia. Sexo frágil. Só os fatos de vocês, que a minha aqui em casa é ignorância da bicha. Isso é engraçado que me vem à mente, deve ser falando isso, o trecho de Jesus com Marta e Maria. E esses dias eu estava lendo um livro que até agora eu lembrei que eu podia ter indicado esse livro. Indique agora, então. Vou indicar esse livro, porque eu acho que ele não tem em português. Então foi bom eu ter. Sou muito fina. É que eu tô em Orlando, sabe, gente? Não, então, o livro se chama... O livro se chama... Não tem no Brasil. O livro se chama The Liberating Truth, da Danielle Strickland. Em português seria A Verdade Libertadora. E é sobre o feminino. É incrível esse livro. E nesse livro, uma coisa que me marcou muito é que ela fala sobre esse trecho de Marta e Maria. E a gente fica... Às vezes a gente lê esse trecho de Marta e Maria achando que Marta... Só reclamando que Maria não tá ajudando ela, né? E, na verdade, Marta tá reclamando que Maria não tá sendo mulher, entendeu? Marta tá falando, Jesus, Maria está sentada a seus pés como os homens estão sentados aos seus pés. Ela não está cumprindo com o papel de mulher, que é estar aqui comigo, fazendo tudo acontecer. E qual que é a resposta de Jesus para Marta? Marta, só tem uma coisa, e a Maria escolheu a coisa certa. Em mim não tem homem, não tem mulher, tem meus discípulos, né? E eu acho que quando a gente se relembra sempre dessa perspectiva de que acima dessa luta, dessa disputa toda, nós temos Jesus e sentar aos pés dele
e deixar que ele preencha a nossa vida e deixar que ele traga à tona o melhor do feminino dentro da gente, a gente pode se libertar dessas lutas de poder, até mesmo dessa vontade da gente criar o nosso próprio reino, né? E de sermos valorizadas nesse mundo que valoriza o masculino mais do que o feminino. E às vezes até mesmo assumir posturas que não vão ser valorizadas, né? Que não vão necessariamente ser, quando você olha assim, nossa, essa mulher aí é poderosona, empoderada, mulher que, mãezona, profissionalzona, sabe, tudo. E às vezes a gente fica com esse paradigma, com esse padrão, e Jesus nunca nos pediu para atingir esse padrão, né? Então eu lembrei disso. E só criam barreiras, né, Lu? Porque é interessante notar que, tipo assim, não era uma mulher competindo com o homem pela atenção de Jesus. Era uma mulher competindo com uma outra mulher, né? Eu acho que o que a gente mais faz, né? Que é a coisa da separação. É uma coisa para outro podcast. Com certeza, isso aí. Próximo tema, como a gente fica competindo e se comparando. A gente compete com as coleguinhas e coisa horrorosa, né? Ô, louco, meu! Eu não tinha pensado nessa perspectiva, né, de que era uma mulher competindo com uma mulher. Pois é, e eu nunca tinha visto sob essa ótica, né, de que ela tava quebrando com o paradigma do que era ser mulher, né? Ela estava sentada junto com os discípulos. Mulher não podia ser discípula. Então, isso, por um lado, assim, me faz me apaixonar ainda mais por Jesus, né? Pensar, poxa, cara, o cara já naquela época veio quebrando tudo. Ainda comprou mais essa briga, né? Tudo de ponta cabeça e ao mesmo tempo simplificando tudo, né? Do tipo, cara, gente, é simples. Foca no que é importante, que é o meu reino, que todas as outras coisas vão se ajustar, sabe, assim? E a gente fica tentando ajustar aqui as arestas, e as arestas nunca vão ser ajustadas se a gente não ajustar o foco principal, que é a gente estar aos pés de Jesus. Eu acho que um homem e uma mulher aos pés de Jesus se relacionando juntos, sai coisa linda disso daí. Aí constrói um lugar, né? Você constrói um lugar do reino, né? O reino começa a vir à tona ali, vem à tona uma coisa que você fala assim, cara, nossa, mas isso aqui não é desse mundo. Não é mesmo, não é desse mundo. Porque esse mundo é outra lógica, né? Outra lógica. Jesus é o cara. Com mulheres não tem igual, né? A história que vai contando na Bíblia, né, são sempre de casas, né? Sempre acho que de famílias sendo construídas para aquele momento, né? E eu acho que é muito isso, as nossas casas, pode ser uma mulher que mora sozinha ou acompanhada, enfim, a nossa casa virá esse lugar que a gente constrói, né? E que é bom para as pessoas chegarem. Eu acho que a gente tem muito esse papel hoje, né? De a gente ser um lugar, um oásis no meio de um deserto que está a vida, né? E a gente só vai conseguir isso se a gente estiver aos pés de Cristo mesmo. Uma hora, Marcos Botelho. Aquelas revoltadas. Nenhum homem diz o que eu devo fazer e quanto tempo eu devo falar no meu podcast. Exatamente. Falo quanto eu quiser. Vou deixar rodando essa gravação aqui até dar 1,50. Até porque é um homem que vai editar. falando que não é para competir, mas... Estamos competindo aqui.